Hoje é segunda-feira, dia de recebermos Eduardo Vanin, Senior Agriculture Strategist da Marex, diretor da Agriinvest Commodities, analista de mercado, é tudo, né? Bom dia, seja bem-vindo, meu amigo. E aí, tudo bom, Carla? Como é que Tudo, está? Estou tudo, interessado nessa história do Rio Grande do Sul. Acabei menino, pegando aí na é, finaleira. é o seguinte, nós já temos aí semanas acumuladas de calorão, tempo seco, as lavouras estão perdendo potencial produtivo, as perdas já são consolidadas, mesmo se as chuvas voltarem, o que não está previsto para os próximos dias, não dá para recuperar. Mas, Vanin, já vou pegar esse gancho. Isso não muda muito o sentimento que o mercado tem sobre a oferta brasileira, né? Ou pode mudar ainda? Bom, por enquanto não. Por enquanto, bom, tivemos semana passada algumas consultorias revisando para cima a produção. Brasil, total pau. E claro, esse aumento, o volume maior, com certeza, é Rio Grande do Sul, que sai de 16 milhões para hoje estimativas de 22 milhões. Eu não acredito muito nesses 22 milhões, não. Por isso que você está comentando, que os produtores lá estão falando, cooperativa, pá, pá. Porque o produtor gaúcho adubou menos também, usou menos fertilizantes, isso é notório, e todos reportaram pelo menos uns 15% de redução, devido à falta de pilas e crédito e assim por diante. Quer dizer, essa soja, provavelmente ela vai sofrer mais com, com a redução de adubação e agora essas condições. Mas vamos ver. Por enquanto, isso não tem feito muita diferença. Lá para cima, muita chuva, padrão não deve mudar. Aí nós temos, próximos 7 dias, vai continuar assim, muita chuvarada lá para cima e quente, mais seco para baixo, infelizmente. Bom, essa sensação ou essa realidade, Vanin, ela tem, não muda o cenário total, integral, mas regionalmente o mercado pode responder de outra forma frente a essas adversidades que a safra vem registrando. Essa chuvarada lá em cima está diminuindo muito a qualidade da soja, né, Vanin? O que é normal, a gente já viu cenas como essa acontecendo. Regionalmente, o mercado pode reagir de formas diferentes, principalmente com essa estilingada que os preços deram em Chicago na semana passada. Estava aqui trazendo a sua abertura de mercado para a nossa audiência, 51 cents por bushel, né? Isso aí, semana passada, 51 centavinhos, tá bom? Milho só 3 centavos na Bolsa de Chicago. O Farmer Selling nosso andou pra caramba, mais 6 milhões para conta. Esse ano temos o maior Farmer Selling de início de ano da história, 14 milhões e 300 até agora, tá bom? Então realmente bastante forte. Não porque o preço está bom, mas sim porque estava muito atrasado e temos a colheita andando e tudo mais. Quer dizer, andando mais cedo, principalmente Mato Grosso, ou apenas o Mato Grosso, eu diria, do que o ano passado. Como é que isso mexe localmente? Primeiro ponto, excesso de chuva. Depende. Você tem duas possibilidades. Eu fico mais com a segunda. Vou explicar. Produtores que têm, isso vai aumentando o avariado. Avariado é desconto na veia, um por um. Portanto, se você chegar lá com uma carga de soja e tem 20% de avariado, pô, é 20% a menos de volume, quer dizer, de dinheiro. Sim. Então, há uma paulada. Produtores que têm capacidade de segurar, vão segurar para fazer o blend. E aí depois, aí escoa normalmente, sem a penalidade. Agora, quem não tem, aí o bicho pega, porque ele não vai segurar essa soja com o avariado, porque daí só vai aumentar o avariado, tá bom? Aí aumenta a venda, aumenta o volume vendido. E o outro pepino é logística, porque daí você, dependendo da região, e está muito concentrado no norte, Alta Floresta, Sinop, dali para cima, conforme vai aumentando o avariado, alguns armazéns eles vão chegando no seu limite de recebimento dessas cargas, porque está chegando mais avariado do que soja boa, e aí não dá para fazer o blend. Enfim, é um pipinão. Principalmente nesse momento, não em termos de volume, porque isso é soja. Essa soja ela não é perda. Essa soja variada ela pode ser processada, por exemplo. Sim. Para exportação vai se você fizer
o blend. O que é uma dificuldade quando você não tem, está no início de colheita e não tem muita soja padrão. Mas ela vai para a indústria tranquilamente, tá? Quer dizer, ela não é uma perda. É uma perda para o produtor, sim. Isso é um pepino. Então, quer dizer, isso acaba trazendo seus impactos locais. E para o Rio Grande do Sul, eu diria assim, dado o endividamento do produtor gaúcho, as perdas que ele vem tendo aí nos últimos anos, a falta de crédito, eu diria que ele não vai ter muita escolha. Pode ser um pouco menor a safra, mas o Farmer Selling no Rio Grande do Sul vai ter que acelerar bem mais do que o normal durante o ano, por uma necessidade de caixa. Portanto, eu diria que vamos ter o Rio Grande do Sul mais vendedor nesse primeiro semestre. Você acha que isso deve se confirmar, Vani? Dentro do comportamento do produtor seria o mais indicado. Você imagina que vá se confirmar esse cenário? Eu espero que sim, tá bom? Imagina só o produtor gaúcho rolando Sim, dívida porque ele acha que a soja vai subir. Pomba, sim, só vai piorar a situação dele. claro. Tá? Então eu espero que ele bote a mão na consciência e fale, pomba, tudo bem, a situação não tá fácil, o preço não tá bom, tem uma quebra aqui, outra ali, mas no final das contas não pode aumentar esse pepino, esse problema. Aí Certo. ele tem que ir saudando o que ficou para trás. Vanim, hoje a gente teve uma participação aqui que não é qualquer coisa também não, viu? João Batista Olive chegou cedo aqui, hoje já perguntando dos preços da soja, e ele perguntou assim: Carla, vale a máxima de tudo que sobe e desce para os preços da soja? Ele falou assim: ó, os seus amigos estão avisados de que tem um cavalinho passando. É de fato, Vaninha, esse momento dessa estilingada que Chicago deu na semana passada. E essa situação do produtor, tanto para o Mato Grosso quanto para o Rio Grande do Sul, que não é menos difícil para o Goiás, para o Mato Grosso do Sul, para o Paraná, tá todo mundo com alguma dificuldade na hora de decidir o seu melhor momento de venda. É realmente o momento atual é um momento de oportunidade de comercialização, dados os patamares que Chicago assumiu na semana passada e ainda começa com parte deles nessa semana? Vamos lá, vamos falar de Chicago, tá bom? E o impacto para o Brasil. Zero, zero, total, absoluto. Nada aconteceu no Brasil. Uma pequena alta na quinta-feira de tarde, terça-feira, um pequeno repasse para o flat price no interior. Em dólar, né? Porque daí o câmbio não ajudou muito, enfim. Mas nós tivemos uma pequena melhora no Mato Grosso, por exemplo, para quem vai vender em dólar, norte do Brasil, uns 30, 40 centavos por saca, tá Uhum. bom? Isso vai dar aí uns 18 centavos por bushel na semana, tá bom? Quer dizer, Chicago subiu 51 centavos e o preço no interior melhorou em uns 15 a 18 centavos por bushel. E para quem vende em dólares, até melhorou. E por isso nós tivemos esse farmer selling também um pouco mais forte. Não muito porque o produtor decidiu, agora tenho que vender, mas acabou ficando mais barato para o originador, quer dizer, o exportador. Porque Chicago foi lá para cima e o preço no interior não mudou muito. Portanto, esse aumento acabou trazendo uma redução no custo de originação da soja. E aí o farmer selling andou bastante. Agora sim, trocando em miúdos, nós tivemos uma queda de 35 centavos a 40 no nosso prêmio, Certo. na semana. Então o Chicago subiu 50, prêmio comeu 35 a 40 centavos. No destino, mesma coisa, lá na China. 35, 40 centavos de redução de queda no base da soja brasileira. Certo. E não melhorou a margem do chinês, ele não está mais feliz. Até piorou, porque são leituras diferentes. Chicago subiu, Sim. porque toda essa especulação, a China vai comprar os 8 milhões adicionais, e quer dizer, isso seria mais soja na China e não menos soja. Então você tem a safra brasileira entrando e você tem essa especulação de trazer mais 8 dos Estados Unidos para a janela até agosto. Terrível. Portanto, vai ter mais soja e não menos soja na China. Aí Chicago foi lá para cima, o farelo e o óleo na bolsa de Dalian ficaram estáveis. E aí quem que teve que dar uma garantida para não piorar muito, piorou, mas para não piorar muito a margem do chinês. Aí nós outros, o produtor brasileiro acabou vendo seus prêmios, o prêmio aqui recuar. Então não mudou muito não. Quer dizer, Chicago, como eu falei, se você lembrar lá no Quatro Pilares de novembro, lembra que você esteve Sim. lá?
Sim. Então, o ponto é o seguinte, amigos, não carreguem soja, porque não vai valer a pena, o prêmio aqui vai penalizar bastante, soja política e tudo mais é o que a gente está vendo. Daqui a pouco vamos comprar calls em Chicago, agora não vale a pena você carregar sua soja, tá bom? E é isso exatamente que está acontecendo. Caiu em janeiro, com essa transição, e agora já vindo essa especulação de mais compras. E até abril vai ser assim, essa pulga atrás da orelha. E aí, como é que vai ser esse programa da China nos Estados Unidos? Você acredita nessa compra desses 8 milhões a mais, Vanin? Tem espaço para os chineses comprarem isso, mas mais do que isso, tem preço para eles comprarem esses 8 milhões? Para eles seria interessante, de alguma forma, fazer essas compras por lá? Ou é mais uma vontade do Trump que ele traz dessa maneira e o mercado que precisava de uma noticinha para subir se agarrou nisso e foi? Ele deve estar comprado em Chicago, com certeza. Malandrão, Certeza. malandrão. Certeza. Ele ou o Bassett, tá bom, Um enfim, deles. um deles deve estar Um deles. comprado em Chicago. Mas o ponto é o seguinte: essas compras, no meu acompanhamento de quanto que a China comprou dos 12, ainda estão faltando pelo menos uns 20 barcos, tá bom? 160 para chegar nos 12 milhões, teria que ser 180 barcos. A Reuters reportou 2 semanas atrás, falando lá com os chineses e tal, não, não, a China provavelmente já comprou os 12 milhões de toneladas, tá bom? Quer dizer, 180 barcos. E ficou uma verdade, pá, acabou. É Então 12 isso. milhões já está feito. Mas, o último reporte de compras nos Estados Unidos foi na semana do dia 14 de janeiro, 14 de janeiro, 6 barcos, pá. Tá. Ah, e aí, de lá para cá, mais nada. E então chegamos ao seguinte número: o USDA já tem o total que a China comprou, porque o último reforço foi dia 14 e o relatório do USDA da semana passada até o dia 29 de janeiro. Quanto que a China tem? 10 milhões, 9.900, e tem 3 milhões para destinos desconhecidos. Normalmente, esse destino desconhecido, 50% é China. Portanto, 1,5 milhão. Então, 10 mais 1,5 milhão, daí nós temos 11,5. Então, faltaria ainda um pedacinho para a China comprar. E aí comprou sexta-feira. Tá. Enfim, casou tudo, tá? Eu não vou dizer que é por acaso. Então, o Trump falou ali aquela que o Xi Jinping consideraria a possibilidade de comprar mais 8 milhões para essa safra velha, tá? Até agosto. Aí bombou o mercado na quarta-feira. Quinta-feira, rumores da China pedindo ofertas dos Estados Unidos. Quer dizer, na quinta, pá, aí subiu mais 20 e tanto. E sexta, reporte de negócios. 5, 6 navios. Só que provavelmente 5, 6 navios são para completar os 12. Portanto, não seriam parte dos 8 milhões já adicionais. Aí o mercado, sexta-feira, subiu mais 20 e pouco e acabou fechando perto do 0 a 0 e hoje caindo um pouquinho mais. Ou seja, né, Vanin, todo dia a gente vai ter uma informação diferente diante dessa declaração do Trump. E principalmente vai ser importante entender como que a margem dos chineses está se formando para saber não só onde eles vão comprar, mas como vão comprar. O ponto que o produtor aqui tem que estar atento é assim: aqui nada vai acontecer se Chicago subir, Olha tá só, bom? tá. Isso quando estamos falando de mais compras da China lá. Para cá é pior. Quanto mais compra lá, pior para nós, tá bom? Isso porque, ainda mais se for agora para nossa janela, por exemplo, de maio até agosto, porque daí é o momento que nós temos que vender muito mais. E para dar mais espaço para o chinês comprar mais soja americana, portanto, ele tem que fazer mais leilões. E mais leilões substitui a nossa soja. Aí reduz a demanda aqui no Brasil. Pode não Certo. reduzir a demanda, mas o preço cai. Tanto faz. Sim. Tá bom? Que é o que aconteceu na semana passada. Então, esse é o ponto. Agora, vamos falar o seguinte: qual é o potencial de alta em Chicago? Pomba, é considerável. É considerável, tá bom? Por quê? Não podemos descartar que a China venha aceitar esses 8 milhões adicionais. Não podemos. Todo mundo falava que os 12 seriam impossíveis. Tá aí.
Trump vai visitar a China lá em abril. Portanto, ele é um negociador, ele jogou na mesa. Ó, vê aí se dá, se cola. Aí vamos ver o que vai dar. Então não dá para descartar. E o segundo ponto é o seguinte: já está com 80% do programa americano feito de exportação. Normalmente, nessa época do ano, se chega a 70%, o USDA já revisa para cima. Então eu diria que talvez não amanhã, que temos o relatório do USDA, mas no próximo relatório lá em março, provavelmente o USDA vai revisar para cima a exportação e não para baixo. Exportação americana. Tá bom? Quer dizer, estoque americano menor. E aí nós vamos para a decisão de plantio. Se não aumentar muito a área, quer dizer, manter apertado, tem aumento de esmagamento, tem essas questões dos biocombustíveis dos Estados Unidos, e tem o mercado climático pela frente. Quer dizer, amigos, Chicago tem uma história, e é ao contrário da nossa. Quer dizer, a nossa é ao contrário da deles. Nós aqui estamos nesse ano, como eu já falei outra vez, do lado da moeda do penalizado. Ano passado do favorecido. Agora estamos pagando. Ô, Vanin, essa semana ainda tem relatório do USDA, certo? Amanhã, né? Kinder USDA. Bem na hora que você vai tomar, vai que Kinderusa dá risada, né? sintoniza lá. Não sei como é que está o calendário, o fuso horário dos Estados Unidos, mas 2 da tarde, não é isso? 2 da tarde, 2 da tarde. Ô, Vanin, e mais do que isso, esse mês ainda, pro relatório de amanhã, eu sempre fico ansiosa, mas pro relatório mensal, mas o relatório do Outlook, o Outlook Forum, os números do Outlook Forum me deixam mais agoniada um pouco. Por quê? Hoje também na sua abertura de mercado você trouxe essa movimentação de Chicago e essa história de Chicago, ela vai ajudar o produtor a tomar decisão. Você está apostando numa área maior de soja para os americanos na safra 26, 27? Bom, um pouco maior eu diria que sim, por votação. Agora tem um ponto. A Tá. relação está melhor para a soja agora? Tá. O ano passado era 2,2, 2,25, e aí teve aquele aumentão da área de milho, tá bom? Sim. E esse ano já está em 2,4. Mas não é só isso. O que importa também é o faturamento. Se o bushel da soja e do milho ficarem onde estão, em Uhum. termos não estou nem falando da relação, Sim. estou falando do valor nominal. Onde que o produtor americano consegue fazer mais dinheiro? É no milho. Porque no milho ele consegue atingir produtividades maiores. Se ele investir bastante, o clima ajudar. No caso da soja, muito menos. Isso é só você imaginar 10% de aumento na produtividade. Quantos bushels a mais dá no milho e quantos na soja? Na soja média americana, vai dar aí 5, 6 bushels a mais. No caso do milho, vai dar lá os quase 20 bushels a mais de milho. Portanto, muito mais faturamento. E por isso, o produtor americano, se ficar do jeito que está, eu acredito que aumenta um pouquinho a área da soja, mas não muito. E aí, se a China vai comprar os 25 milhões, mais ou menos esmagamento local, para o ano que vem o estoque seria mais apertado. Depende de um aumento de área maior. Quer dizer, o preço tem que convencer o produtor americano a reduzir o milho e aumentar a soja. Mas não de quem. Tem que ser um número maior. Vanin, quando a gente fala de eh, eh, vai para cima ou vai para baixo e vai fazer mais dinheiro com o milho, mais dinheiro com a soja, a gente está falando de, em ambos os casos, margens negativas para o produtor americano. Ele vai trabalhar com essa margem provavelmente negativa, tanto para a soja quanto para milho na safra 26, 27, ou dá para o cenário mudar um pouquinho para essa próxima temporada? Bom, é claro que isso é importante, mas não é a questão mais que mais define. Pô, Tá. estou tomando prejuízo. O produtor americano tem vários artifícios a favor dele. Quando todos os programas americanos de renda mínima, essa coisa toda, não funciona, então aí ele tem ainda a ajudinha do Trump, ou do governo americano, independente de quem for. Mas olha lá, já foram aprovados 12 bi de dólares, que devem ser pagos agora no final do mês, e tanto democratas quanto americanos estão falando em mais 15. Aí teríamos quase 28 bi, que foi o valor que foi distribuído para os produtores americanos lá na 18, 19, 28 bi. Quer dizer, o produtor americano, claro que ele se importa aí com a rentabilidade, mas é muito diferente aqui do Brasil, quando nós Sim. comparamos uma rentabilidade ruim. Aqui ninguém ajuda. Então lá tem as suas, os seus incentivos, enfim.
O ponto é que nesse nível de preço nominal é mais favorável ao plantio do milho, devido à rentabilidade que você tem, mas também ao valor que você tem, à receita que você tem por acre. E é interessante porque a gente olha para essa necessidade de tomada de decisão do produtor ainda olhando muito para como a gente vê o produtor tomar a decisão aqui, né, Vanin? A gente faz essa conexão imediata, embora por lá eles tenham outros mecanismos, inclusive, de segurança para tomar essa decisão, né? É, não dá para comparar, não. Aqui temos que plantar de qualquer jeito. É, Claro, e aí o grande pepino para o produtor brasileiro é o seguinte, que nós temos essa dobradinha que não muda, por uma questão de rotação, clima e tudo mais, que é soja, milho, soja, milho, soja, milho. E o produtor, ele sempre tem essa, dependendo da região, esse pepinão. Pô, mas tá entrando muita soja, ele não quer vender, os prêmios estão lá embaixo, logística cara lá em cima, e depois no milho é a mesma coisa. Então, realmente, aqui a flexibilidade do produtor é muito menor. Nos Estados Unidos, ele vai trabalhando, e, enfim, com as coisas que tem lá na mão também. Vanin, como é que o produtor está olhando para o que está acontecendo, o produtor brasileiro, na sua análise, está olhando para o que está acontecendo aqui? Ele está de olho nessa safrona que está chegando de soja, entendendo também quais vão ser as suas janelas de oportunidade a partir do momento em que começar a chegar a sua safra 26, 27, não só considerando soja, mas milho também? Pior que não, esse que é o pepino. Eita! Temos uma safra enorme, tá bom? Ah, pode ser um pouquinho menor, mas não importa. E um farmer selling que avançou bem aonde? Como eu comentei ali no começo, em janeiro, recorde, 14 milhões e 300. Foi muito no norte, agora para baixo está tudo atrasado. Paraná está atrasado, São Paulo está atrasado, Minas, Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, enfim, produtores continuam segurando e vão ser penalizados, não há dúvida, tá bom? Já estão sendo. Dois pontos, como eu tenho comentado, o próprio dólar tem penalizado bastante, mas enfim, Chicago sobe, prêmio come tudo e assim nós vamos. Então realmente fica difícil o produtor ter rentabilidade se ele não antecipa as coisas, ele sempre vai jogando. E o pepino são os ruídos, tá? Mas daí muito até culpa do produtor. Eu vou falar aqui. Ah, nós vemos aí análises. Não, como? Segundo semestre promete, vai melhorar. Como, amigos? Como? Só se e somente se tivermos um novo trade war. Você vai apostar nisso? Bom, aí é por conta e risco seu. Mas e se não tiver? Vai continuar desse jeito. Enfim, e aí aqui vai continuar sendo muito penalizado. Então, esse é um tipo de análise que não serve para nada para o produtor. O que nós temos que pensar quando estamos conversando ou falando para o produtor é o seguinte: a safra é grande, a rentabilidade é baixa, corra menos riscos, especialmente Exato. quando fala em contas a pagar com esse juro que nós temos. Seja consciente, não atrapalhe a vida do produtor. Isso é um desserviço, pelo amor de Deus. É verdade. Vanin, como é que você espera essa semana para preços e negócios aqui no Brasil, para a gente concluindo a nossa análise dessa segunda-feira? Vai ser mais uma semana de alguma coisa travada? E vou engatar uma próxima pergunta, que é algo que você tem trazido também nas suas últimas entrevistas, das nomeações de navios sendo mais intensas do que o fluxo, né? A gente estava nessa preocupação. Como é que está também esses nossos lineups versus o que estamos embarcando efetivamente de soja, mandando para fora do Brasil? Brasil bateu recorde. Em janeiro, chegamos pertinho de 2 milhões e 500 Sim? embarcados, tá bom? Nomeações estão parrudonas, estamos à frente do ano passado. Aí vai, né? Às vezes a gente vê, pô, o Brasil está batendo recorde de exportação, então não venda porque vai subir o preço. Ó, tá aí, ó. Temos um recorde de exportação até o momento, ritmo, e preços estão caindo, tá bom? Enfim, tá indo bem. Agora, claro, dependendo da região, aí temos os seus pepinos. Por exemplo, aqui no Paraná está atrasadão. Agora temos uma semana de bom clima, vai acelerar. E aí temos essa pressão. Rio Grande do Sul, quando o produtor lá começar a vender, ou não tivemos no ano passado isso, esse ano o produtor gaúcho vendendo mais,
o Rio Grande vai ter que vender mais. E lá no Porto de Rio Grande, atenção, produtores gaúchos, vocês sabem disso. No Porto de Rio Grande temos 3 terminais de exportação de grão. Um deles está fora. Portanto, mais ou menos aí 30% da capacidade do Rio Grande, Porto, está fora de operação. Vai voltar, parece que em outubro. É o Termasa. Quer dizer, se o programa gaúcho de exportação for maior, e vai ter que ser, então vai ter que precisar de outros portos. E aí vai ter que levar soja mais longe. E isso penaliza. Por exemplo, em Bituba, São Francisco, Paranaguá. É, enfim, é um ano complicado. E essa questão logística, ela pega em cheio. Exemplo, os fretes subindo, que em dólares bateram um recorde histórico. Então, vejam, não é favorável, o momento não é bom. E isso acaba também neutralizando esse custo logístico encarecido, também é mais uma coisa a neutralizar esse movimento de Chicago na hora de formar o preço para o produtor entregue para ele, também ajuda a manter esse impacto quase que zerado dessa alta em Chicago, né, Vanin? É isso aí, com certeza. É isso aí. Quer dizer, nesse momento, como nós temos uma demanda, a demanda está grande, tá bom? Só que a velocidade com que ela está vindo é menor que o ano passado. Já comentei isso outras vezes. E a safra é grande quer dizer, o repasse desse custo maior está ficando para o produtor e aí penaliza. Bom, estamos de olho. O Eduardo Vanin, sabe o que eu fiz essa semana? Incorporei no Bom Dia Agronegócio Realidades das Safras, que o Guilherme Dorigatti foi pro Show Rural Copavel, tá aí na sua terra, né, no Paraná. O que eu fiz? Já incorporei. Aí, o que eu fiz? Já trouxe logo o Jefferson Souza para vir na sua sequência dizer se é hora de comprar fertilizante ou não. Porque na semana passada ele jogou mais uma bomba. Ah, o câmbio tá baixo, mas o preço em dólares subiu 10% nesse acumulado de 2026. O povo já ficou com o cabelo em pé. Então, o que eu fiz? Já absorvi, já que o Guilherme tá por aí, no Show Rural, absorvi o Realidades das Safras. E depois de Eduardo Vanin, tem Jefferson Souza para a gente falar de fertilizantes. Não é decisão fácil de tomar também, não, né, Vanin? Não, porque a relação está piorando para É. 27. E o tempo está Ei, correndo, daqui a pouco tem que tomar essa decisão. Não é fácil, não. E fica aí o convitinho, tá bom? Amanhã, 10 para as 2 de Brasília, o Kinder Uzda, lá no @Agrinvest no Instagram. o Kinder Uzda. Quem tá chegando agora nesse programa e escuta o Kinder Uzda, nem imagina Surpresa. do que a gente tá falando, né, Eduardo Vanin? Ué, quem que nunca deu um Kinder Ovo para uma criança e quando ela abre, pode dar alegria ou não? Os meus filhos aqui já ganharam quase toda. Tá repetido, não quero. Quando a gente era criança, qualquer coisa era legal, mas como hoje tem ou muito legal ou muito chato, né? Então, qualquer coisa. E o USDA é bem assim, né? Se for igual o mês passado, olha, salve-se quem puder, hein, Eduardo Vanin? Tá louco? Esse relatório de amanhã acho que não traz muita mudança, não. Vamos ver se traz a Tomara. Argentina para baixo. Eu acho difícil Hum, também. Até porque tem chuvas previstas aí até o final do mês. Enfim, acho que vai ser meio que copia e cola. vamos ficar de olho. Eduardo Vanin, obrigada, viu, meu amigo? Uma ótima semana para você. Sempre bom ter você aqui conosco às segundas-feiras para a gente fazer esse balanção de tudo que a gente tem que prestar atenção. Obrigada, bom trabalho. Abraço a todos. Tchau. Um Fui. abraço. Obrigada, Vani.